Olá, eu sou Emanuele. Eu e o Johnny elaboramos esses vídeos para auxiliar na utilização do software GCDKit para a disciplina de Geoquímica. Esse é o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a elaboração dos gráficos. Porém, antes de assistir esse vídeo, é recomendável assistir o vídeo sobre a instalação do GCDKit e a utilização. Nesse vídeo, nós vamos pegar as análises químicas de um artigo e refazer os gráficos apresentados. O artigo escolhido é este, ele é sobre a geoquímica e a geocronologia do granito Grupelli, que é um granito que está localizado no interior do município de Pelotas. O granito Grupelli é uma litologia integrante do terreno Pelotas, que também é chamado de batólito Pelotas, e ele intrude no complexo Pinheiro Machado, também conhecido como suíte Pinheiro Machado. Estas são as análises químicas. Eu já copiei e colei essa tabela no Excel. Aqui estão as imagens de campo do granito Grupelli, no qual a gente observa que ele tem uma coloração variando de esbranquiçado a cinza claro. É um granito homogêneo e leucocrático. Foi realizada a contagem de pontos em diversas lâminas do granito Grupelli. Esse resultado ele foi plotado no diagrama QAP e resultou que é um monzogranito. Esse procedimento está explicado em detalhes no vídeo anterior, mas de forma bem sucinta eu copiei toda a tabela, como está no artigo, aí eu coloquei no Excel, após eu selecionei toda a tabela, cliquei em copiar e transpor, que é para ficar com os elementos na primeira linha e as amostras na primeira coluna, que é o formato que o GCDKit consegue ler. Após eu inseri duas colunas, uma para símbolos e a outra para cores. E aí já ficou no formato que o GCDKit consegue ler tranquilamente. Eu coloquei a legenda número 2, que é a legenda para coloração vermelha. Após eu selecionei toda a tabela, cliquei em copiar. O meu GCDKit já estava inicializado, mas se tiver alguma dúvida no vídeo anterior, está bem explicado. E aí, adicionei as 8 amostras que nós vamos analisar. Os primeiros gráficos apresentados no artigo são gráficos classificatórios. Este primeiro gráfico é para determinar qual série magmática este granito se encaixa. Que já gerado o gráfico, podemos comparar com o do artigo. No do artigo, ele foi reeditado no Corel, porém é o mesmo gráfico, e podemos ver que este granito é da série cálcico-alcalina de alto potássio. O segundo gráfico, também classificatório, foi feito de forma semelhante ao primeiro. Esses gráficos eles foram determinados para esse granito, tá? Então, dependendo da litologia que está analisando, são gráficos diferentes. Tem que ver o que se encaixa melhor, o que apresenta melhores resultados. A gente fez uma análise, fizemos diversos gráficos para chegar até estes. No terceiro gráfico, acontece uma coisa um pouquinho diferente. A gente pode determinar quais valores vão ter no eixo X e no eixo Y. Aqui podemos ver que os valores do eixo X estão bem semelhantes aos do artigo, né? No caso, o valor de sílica do granito Grupelli vai de aproximadamente 74 até 77,5, porém há uma diferenciação do eixo Y, porque no gráfico do artigo original é de 0,9 a 1,3, e no que a gente gerou no GCDKit vai de 0,99 a 1,05. Isso acontece porque as amostras do granito Grupelli estão dentro deste intervalo. E como eu não determinei qual os valores que eu queria no eixo X e no eixo Y, o GCDKit foi de forma automática. Porém, é possível determinar sim, principalmente se quiser fazer um gráfico comparativo com outras litologias, pode ser bem interessante.
Os próximos gráficos são os diagramas de Hacker, que é o multiplot. Nesse a gente pode plotar todos os óxidos por um elemento ou todos os elementos traço por um elemento para determinar qual o elemento que vamos utilizar. Nesse caso, nós utilizamos a sílica, mas o que determina é o tipo de litologia que está sendo analisado. Quando a gente faz o multiplot de uma forma mais automática, ele é feito para diversos óxidos e também para diversos elementos traço, como a gente pode ver aqui no vídeo. Porém, no artigo, foi selecionado quais elementos eram mais interessantes para a finalidade que estava sendo analisada. Isso é importante ressaltar, porque não precisa colocar todos os gráficos. Com os diagramas Spider, acontece a mesma coisa que acontece com outros diagramas geoquímicos. Eles são determinados de acordo com a litologia que está sendo analisada. Não existe um melhor ou um pior. Existe o que se encaixa melhor para a litologia que está sendo analisada e também com o propósito. Nesse caso, foi selecionado este diagrama e na sequência fizemos o diagrama do tipo Spider normalizado pelo condrito. Dando seguimento, foram apresentados dados geocronológicos do granito Grupelli, que indicaram que a idade de cristalização dessa litologia é de 578, mais ou menos 3,9 milhões de anos, sendo considerada a litologia mais jovem do terreno Pelotas. Por fim, são apresentados os diagramas geotectônicos. Estes são feitos de forma muito similar aos diagramas classificatórios. E, novamente, esses diagramas geotectônicos foram escolhidos por se adequarem melhor ao granito Grupelli, pois eles evidenciaram que trata-se de um granito pós-orogênico, como, por exemplo, quando fizemos o primeiro diagrama geotectônico no GCDKit, são apresentadas 6 propostas de gráficos diferentes. Estes foram alguns dos gráficos feitos para o granito Grupelli. Eu recomendo a vocês selecionarem alguns artigos, teses e dissertações que analisaram diferentes litologias. Vai ser notável que para diferentes tipos de litologias vão ser utilizados diferentes diagramas geoquímicos. Pessoal, não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, esse é o meu e-mail, ou entre em contato com o Johnny. Qualquer coisa, nos chamem no E-Aula.